De que forma o pensamento "prefiro bicho do que gente" pode afetar a nossa maneira de olhar a infância? Bem-vindo ao terceiro vídeo do canal Paisando. Bom, primeiro eu queria agradecer todas as pessoas que comentaram, as 3 pessoas. Mas eu queria agradecer todo mundo que está curtindo os vídeos, compartilhando. É muito estimulante, muito legal. Apesar de ser um projeto pessoal, é uma maneira, como eu falei lá no primeiro vídeo, de eu reciclar os meus conhecimentos, refletir mais sobre as atitudes de ser pai. É muito legal, muito importante e muito bem-vindo mesmo quando algumas outras pessoas estão gostando pelo menos do conteúdo, para conversar, né? Para refletir junto, para aprender. E o vídeo de hoje ele pode ter um teor assim um pouco a princípio polêmico por causa do tema, né? Mas é uma dessas reflexões que eu ando tendo em relação a como que a nossa sociedade está se transformando muito, né? Gente que nasceu numa era analógica viu a transformação, né, das coisas indo para o digital e a rapidez de tudo, a fluidez de tudo, a liquidez de tudo. E isso com certeza afetou a nossa maneira de olhar o mundo, olhar a sociedade e olhar a infância também. Muitas vezes a gente se depara, principalmente nas redes sociais, né, Facebook, sempre me chamou a atenção essa hashtag, né, esse pensamento, essa expressão "prefiro bicho do que gente", por 2 motivos. Uma, porque gente também é bicho, né? Antes de mais nada, nós somos animais e as crianças são gente. O que está contido quando a gente afirma categoricamente que prefere bicho do que gente? Eu até entendo as pessoas que colocam isso com muito orgulho. Realmente, o que a tecnologia trouxe pra gente foi uma sociedade vista de uma forma mais crua. A crueldade, as tragédias, esse lado do ser humano de conseguir ser tão cruel com o seu próximo, isso é uma coisa que sempre existiu. Se a gente for pegar o começo da humanidade, né, os vestígios arqueológicos, nós éramos muito brutais desde o início, mas hoje na era das câmeras a gente assiste isso o tempo todo, né? Eu acho que é muito compreensível que uma reação de algumas pessoas seja a de desacreditar mesmo na humanidade, né? Aqueles noticiários cospe sangue, 190 da Atena e afins, né? Onde a gente vê uma série de crimes e tudo. Isso vai criando uma visão do ser humano que a gente tem que pensar sobre ela. A minha questão aqui, o grande foco é de que forma pensar assim nos coloca em relação às crianças. Porque uma vez que as crianças são seres humanos, uma vez que a gente não acredita na humanidade, será que dentro do mesmo sentimento cabe, bom, eu não acredito na humanidade, não acredito no ser humano mais, as pessoas são capazes de qualquer coisa, mas eu ainda acredito nas crianças? A questão é que a gente, de certa forma, a sociedade ela não aceita mais isso, mas isso ainda acontece. A gente tem esse pensamento de que a criança é o futuro da humanidade, mas um dos propósitos desse canal é justamente dizer que o futuro da humanidade não está nas mãos das crianças, né? O futuro da humanidade está nas nossas mãos, porque somos nós que estendemos as mãos para as crianças. Somos nós que guiamos as crianças. Eu vejo isso todos os dias com os meus filhos, né? Tudo que eu falo, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu falo para eles o que é legal, o que não é legal, o que é errado, o que é certo, isso vai sendo assimilado por eles quase que instintivamente. É lógico que ali, quando eles entrarem na adolescência, e por isso que a adolescência é uma era tão de conflitos, né? A gente vai falar disso no canal também, mas por quê? Porque é onde essas verdades absolutas, elas vão entrando em choque. Só que muitas delas acabam ficando para sempre. Então, se a gente tem uma visão pessimista em relação à humanidade, primeiro que a gente acaba passando muitas vezes essa visão para os nossos filhos, né, para as crianças que estão próximas da gente, como também a gente acaba olhando para elas da mesma forma. Então é um perigo duplo. Uma, porque a gente mostra para elas que ela não pode confiar em ninguém. É lógico, a gente tem sempre que deixar os nossos filhos, né, sob os nossos cuidados,
se preocupar com aquela questão dos estranhos, tudo, até aí tudo bem. A partir do momento que a gente desacredita do ser humano, que a gente acaba vendo erro, culpa, má intenção em tudo, em todas as ações, né, ou na maioria delas, aquela coisa de que todo mundo é culpado até que se prove o contrário, isso acaba virando uma herança para os nossos filhos também. No canal Paisando, a gente vai conversar sobre várias coisas. Agora, nesse primeiro momento, nesses primeiros vídeos, a minha reflexão ela é mais geral e na verdade é sobre os nossos filhos, mas quando eu digo os nossos filhos eu não estou pensando nos meus filhos e nos seus filhos, mas eu estou pensando nos filhos da humanidade, né? Em todos os filhos, ou seja, na infância de um modo geral. Todas as crianças que existem hoje no mundo são os nossos filhos, porque assim, o pai e a mãe eles são os primeiros responsáveis por ela, mas na falta deles, outras pessoas que estão próximas vão se tornando responsáveis. E aí a sociedade como um todo. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não fazer alguns casos, né, se tornarem verdades absolutas. Porque por mais que existam aí crimes, tragédias e histórias horríveis do que as pessoas fizeram, todos os dias as pessoas fazem coisas maravilhosas também. A maioria da população ela é do bem. A gente vê uma periferia, uma favela, um morro, né, com milhares de famílias vivendo ali. Eu falo isso por experiência própria, de já ter trabalhado muito com esse público, de já ter dado aula em projetos que atendiam essas crianças em situação de risco. E o que a gente vê é 90%, 95%, 99% das famílias que estão ali na linha da miséria, quase na miséria, com uma vida muito escassa, lutando, né, batalhando, trabalhando para os outros, tentando dar um pouco de dignidade para os seus filhos. Então a humanidade ela não está perdida. A gente tem uma reverberação da maldade que é muito mais explorada do que as atitudes boas. E eu acho muito louvável, eu acho muito importante, eu acho uma atitude muito nobre todas aquelas pessoas que se predispõem a cuidar dos animais, né, a pegar os cachorrinhos de rua. Minha esposa, ela é uma pessoa que me atentou para isso. A gente já adotou também cachorro. Quando o Felipe nasceu, a gente pegou um cachorro de rua. Quando o Gabriel nasceu, a gente pegou outro. Ela me ensinou a ter esse olhar. A gente tem o gatinho, a Cleo, que vocês já viram aí no primeiro vídeo. Ela também foi abandonada numa caixa com mais uma ninhada inteira atrás de um supermercado. Eu sou favorável a isso. O que me espanta muitas vezes é a expressão em si, né? Quando a gente diz que a gente prefere bicho do que gente, a gente não está levando em consideração, como eu disse lá no início, que nós mesmos somos bichos e também de que as crianças são gente. E na verdade são duas coisas complementares, né? Eu acho que uma pessoa que ama os animais, ela também tem a capacidade de amar o próximo. Ela também tem a capacidade de acreditar no ser humano, afinal de contas ela é um exemplo bom, né? E principalmente dela conseguir passar isso para os seus filhos, passar isso para as crianças próximas dela. Então foi essa mensagem que eu queria passar hoje, essa reflexão, né? A gente anda por aí no dia a dia, a gente acaba vendo umas coisas, acaba repetindo conceitos e muitas vezes a gente não para pensar neles. Espero que você tenha gostado do vídeo, dê a sua sugestão, sua crítica e vambora. Valeu!